Olá! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre Alciene Ribeiro Leite, sobre uma entrevista que ela concedeu à pesquisadora Carina de Fátima Gomes em 2018. Essa entrevista, ela faz parte da tese da pesquisadora a qual citei, Literatura e Mercado. Essa entrevista, ela está na tese da Carina, tá? Nessa entrevista, Alciene Ribeiro, ela fala sobre o seu processo de criação do seu livro de contos, que contém 23 contos, o livro Mulher Explícita, tá? Esse livro, né, é publicado pela editora Pangeia, né? Ele contém 23 contos da autora e ela fala um pouquinho nessa entrevista sobre o seu processo de criação literária, né? Com base até mesmo neste livro que eu acabei de citar, esta obra de contos dela, Mulher Explícita. Então, vamos lá. Vou começar pela leitura da entrevista de Alciene Ribeiro à doutoranda Carina de Fátima Gomes, no ano de 2018, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, né? Porque Alciene Ribeiro Leite é uma autora viva, né? Ainda uma autora, escritora, né? Que ainda está em produções literárias, né? E a pesquisadora foi até a cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, né, onde elaboraram as questões para realizar essa entrevista. E essa entrevista, qual a importância de eu falar dela hoje neste vídeo? Pelo fato de que a entrevista, ela vai falar sobre o processo de criação literária de Alciene Ribeiro Leite, né? Então é importante, nos próximos vídeos que eu vou gravar, eu vou falar de alguns contos e de algumas novelas infanto-juvenis, né? Da autora. Então é importante nós entendermos um pouco sobre esse processo de criação literária da mesma, né? O estímulo dela para a escrita, né? O que ela fala também, né, sobre o porquê ela escolheu o título da obra Mulher Explícita, né, como ela selecionou os contos, né, qual foi a organização que ela fez desses contos, né, há pesquisas, né, e também falas da autora, né, em que ela reuniu, ao longo de anos da sua vida, ela foi reunindo alguns escritos, reunindo esses escritos, e quando foi no ano de 2019, né, ela, então, no ano de 2018, ela publica, né, vamos olhar aqui, 2019, corrigindo, publica-se então a obra Mulher Explícita, né, em que ela, esta obra, no início aqui da dedicatória dela, Alciene, ela dedica a obra, né, o livro Mulher Explícita, tá? A Ludmila, minha filha, a Maiura Nora, as amigas Cleinir, Lu e Valquíria, e as netas Josie, Josi, Lara, Luma, Mariá e Nara, né? Singulares representantes de variados contextos espaciais e temporais, diferentes expressões do feminismo. E a todas as mulheres, ela dedica também, todas as mulheres reais que compõem a diversidade humana, em transformação contida no universo ficcional deste Mulher Explícita. Então, em cada conto, né, que compõe a obra Mulher Explícita, Alciene Ribeiro, ela traz essas diferentes expressões do feminismo, né, tratando do feminismo em seus contos, né, e nessa diversidade humana que ela traz, né, essa transformação contida em suas narrativas ficcionais, né? Então ela nessa obra ela dedica, né, as pessoas às quais eu acabei de ler,
né? E ela diz o seguinte, dessas Marias, né? As mulheres que se refere, dessas Marias que, sendo mulheres, submetem-se às leis do Senhor e seus companheiros. São fragmentos de alguns contos, né? Que está na capa final do livro, tá? No final da capa. Vomito tudo que ruminei esse tempo, como o ardido da vergonha, o sal do desprezo, o amargo da dor. Nada mais conta, senão o pacto com a consciência. Então, Alciene Ribeiro Leite, ela tem essa escrita como Nelly Coelho, né, diz, né, Coelho, Novaes Coelho, diz, né, que é uma escrita fabulosa, né? Ela diz que é um firme domínio da escrita fabulosa da autora, né? Moacir Scliar também, né, na orelha do livro, ó, que faz as observações, né, sobre a autora, ele também diz: bom domínio da palavra. Narrativas prendem pelo interesse. Maria Lísia Correia de Araújo, uma outra escritora, também convidada para participar, né? Ela diz: maneira original de contar. Professor Dotti Giuseppe Carlo Rossi, do Instituto Universitário Oriental de Nápoles, na Itália, também diz, né? Tem também uma citação dele aqui, né? Sobre Alciene Ribeiro, que ele escreve em italiano. Quem tiver oportunidade, né? Adquiram a obra, né? Para ter esse material riquíssimo em mãos. Luiz Puntel, o escritor, também diz: retrata os fatos com a crueza que eles têm, sem retoque. Ideias claras a respeito do que seja escrever. Dionísio da Silva, professor universitário e escritor. Né? Então, é uma obra impactante da autora, né? Uma obra firme, né? Uma obra que traz contos que prendem realmente a leitura do leitor, né? Que prende a atenção do leitor, né? Pelo bom domínio da palavra, da narrativa, né? De todas as mulheres, das Marias que ali ela desenham, que aqui ela desenha em cada conto, né? Então, vale a pena, né, se debruçar na leitura dos 23 contos da autora, da escritora Alciene Ribeiro Leite, né? E trazendo a reflexão, né? Sempre Alciene Ribeiro se apropria, né, de momentos históricos, culturais, sociais, né? É, de situações no âmbito familiar, de situações subalternas da mulher, né? Então, vale a pena conhecer esses contos da autora. Então, vamos lá. Começando, então, eu vou realizar a sequência da entrevista, eu vou realizar a pergunta, eu vou ler a pergunta que a doutoranda, hoje já é doutora, né? Seu trabalho já se findou no sentido de já foi defendida a sua tese, né? Hoje já é uma tese, o trabalho da Carina de Fátima Gomes. Então, vamos lá. Primeira pergunta, lembrando que, né, uma dica, quem quiser ter essa entrevista na íntegra, quiserem ter a entrevista para ler, para utilizar para pesquisa, né, para trabalhos acadêmicos, enfim, essa pesquisa, ela encontra-se no blog, tá, do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, tá, e também no Blogspot, tá, de Alciene Ribeiro. Tá bom? Lá está, na Fortuna Crítica de Alciene Ribeiro, seus relatos em relato biográfico, tá? Lá se encontra essa entrevista, tá? Na internet. Lembrando que Alciene Ribeiro Leite, ela já assinou o seu nome em obras literárias como Alciene Maria, né? Porém, né, porque Alciene Maria Ribeiro de Oliveira, né, é o seu nome. E o seu nome literário
é Alciene Ribeiro, né? Ela assina agora Alciene Ribeiro, a partir de suas publicações pela editora Pangea. Então, vamos lá. Em maio de 2018, entrevista concedida a Alciene Ribeiro Leite, a doutoranda Carina de Fátima Gomes. Primeira pergunta: como é o seu processo de criação? Como é seu processo de criação literária? Alciene responde: nada organizado, previsível. Então, ela não tem uma organização do que ela vai escrever ali, né? Nem a previsibilidade do assunto, né? Então, vai fluindo a sua escrita, né? Então, nada organizado e previsível. N versões de textos, manuscritas e descartadas, até o aprove-se de estética muito pessoal. Então, ela faz seus vários rascunhos, né? N rascunhos, enfim, vários escritos, né? No entanto, que a obra Mulher Explícita é a reunião de vários escritos dela que compôs e organizou os 23 contos, né? Então, não é nada previsível. Existem N versões até ela se chegar a uma estética final de sua escrita, tá? É algo muito pessoal da autora. Ela diz: escrevo a partir de um fato que me incomode ou extasie, tanto quanto de um sentimento que oscila entre indignação, piedade e frustração, né? Então, ela escreve a partir de algo que lhe incomoda, né? Isso é muito importante, né? Por isso que eu já disse anteriormente, a importância de estudar, de se debruçar sobre os contos da autora, porque todos esses contos dela, ela partiu de uma inquietação, né? De algo que a comoveu, de algo que tirou da zona de conforto. E aí ela parte para a escrita, né? Como um modo de denúncia social até mesmo, né? No meu livro Mulher Explícita, o conto Noturno, de 2019, inspirado em fato real, denuncia o assédio. Lembrando que muitos dos seus contos, ela parte de fatos reais nessa obra Mulher Explícita. Então, ela cita aqui que o conto Noturno, tá? Esse conto, ele se encontra na obra Mulher Explícita. Vamos lá, vou falar o número da página desse conto. Conto Noturno, ele está na página 121 do livro, tá? Página 121. Vamos lá. Conto Noturno, tá? Então, está aqui, fica a dica de leitura, de análise, de reflexão, que parte de um fato real, né? Como ela disse, ele denuncia o assédio. A Porta de Serviço é Serventia da Morte, de 2004, faz referência romanceada à vida conjugal de um conhecido e aos sentimentos de uma factícia companheira extraoficial, né? Então, no conto, o conto A Porta de Serviço é Serventia da Morte. Também é um conto, também que se encontra na obra, né? Ó, A Porta de Serviço é a Serventia da Morte, na página 35 do Pensar Aqui Silas, né? Aqui encontra-se o conto, né? Então, nesse conto aqui, ela traz, né, ela se refere de forma romanceada, né, e trazendo uma história fictícia de uma companheira extraoficial de uma vida conjugal. E o Pensar Aqui Silas, de 2017, né, que terá um vídeo à frente que eu vou falar somente desse conto, inclusive é um conto que faz parte da análise da minha tese de doutorado, né, que eu pesquiso e pretendo provar, né, a presença da estética do turbilhão de Alciene Ribeiro no conto Pensar Aqui Silas, né? Mas sobre esse conto eu vou falar em outro vídeo. Então, o conto Pensar Aqui Silas é o conto que se encontra na obra também Mulher Explícita,
na página 105. Então, está aqui o conto, né? Pensar axilas, aqui na página 105. Um conto forte, denso, né? De muitas movimentações, com elementos da narrativas, né? Da narrativa literária, né? Elementos da narrativa literária. Muitos elementos se misturam em sua escrita, né? Então tem que ter uma atenção redobrada na leitura do seu conto, desse conto Pensar Axilas, para poder entender, né? Este ir e vir da autora, né? Nesse processo de passado, presente e futuro, nesse turbilhão de informações que ela traz por meio de elementos variados, né? Que aí se constituem sumário, refrão, né? Enfim, vários metáforas, né, que ela utiliza, elipses, enfim, realmente um turbilhão que nós chamamos, né, o desafio da minha tese é comprovar que há esse turbilhão na escrita da autora, né? Então, há vários tropos aí, né, vamos dizer assim, né, entre figuras, linguagens, né, pensamentos da autora Alciene Ribeiro. Pensar Axilas, de 2017, é fruto do olhar crítico ao consumismo, ridículo o discurso com pitada erótica e sedução de axilas femininas, a fim de vender desodorante. Condoeu-me ver as modelos expostas em rede nacional. Então, isso lhe incomodou. E ela trouxe, né, neste conto, essa questão muito forte, né, em que ela acha ridícula essa exposição das mulheres, né, da figura da mulher, expondo suas axilas para o mercado consumidor, a fim de vender, realizar propagandas, né, de produtos cosméticos. De acordo, ainda a resposta da Alciene sobre a questão do seu processo de criação literária. De acordo, no meio da noite, se acordo no meio da noite com uma ideia que mereça exploração, anoto. Então, veio a intuição, pode ser no meio da noite, Alciene Ribeiro acordou, né? Pelo que a gente entende da fala dela. Alciene Ribeiro despertou e tem lá uma intuição, um pensamento, né? Ela já rapidamente anota esse seu pensar, essa sua ideia, né? Vale o mesmo para a solução adequada à frase do patrão Alciene. Ela coloca lá, padrão Alciene, entre aspas, né? Ou a palavra procurada, em vão, ao encaixe, nota 10. O trabalho inacabado me segue ao banho, lava a louça, tempera o feijão e também o azeda. Pura balbúrdia criadora que me espanta e vitaliza. Então, todo o seu processo de criação é permeado por todas essas situações que lhe acompanham a rotina do seu dia a dia, né? Então, se ela está, como disse aqui, lavando uma louça, veio-lhe uma intuição, ela para e anota, vai para os seus rascunhos, vai para os seus rabiscos, né? Para não perder a ideia, né? Então, ela diz que até o padrão Alciene, né? Próxima pergunta da entrevista. Como é a relação da senhora com a linguagem, o estilo? Como é a escolha das palavras utilizada em sua escrita? Então, ela diz, né? Brigo direto com verbos, adjetivos, artigos e companhia. Então, outros mais das classes de palavras que nós conhecemos, né? Enfim, amo metáforas e economizo palavras. Então, ela utiliza-se muito de metáforas, né? Desse contexto da linguagem, por meio das metáforas, em que, por meio, né, dessa metáfora, ela está trazendo uma informação por trás. Então, um entendimento para o leitor. Então, por isso que tem que ter o quê?
um olhar atento, um olhar crítico, né? Muita atenção na leitura dos contos da autora, porque algo ela está explicitando por trás da sua escrita, por trás de termos, por trás, como ela diz aqui, que ela ama as metáforas, né? Economizando assim palavras. Ontem sobravam, ela quis dizer, ontem sobravam palavras. Hoje apago. Então ela está mais sucinta, né? Mais, vamos dizer, direta e reta em sua escrita, né? E procuro não grafar 8 se 3 traduzem a ideia, né? Então, se 3 palavras ela deu o seu recado, né? Fechou ali, acabou, né? Então, antes, quando ela começou o seu processo de escrita, né? Ela fala ali, né? Que ela ontem sobravam palavras. Hoje, não, né? Se 3 traduzem a ideia dela, ela fecha a sua ideia com aquela palavra. Se 3 traduzem a ideia, vírgulas e travessões, fortes aliados neste item. Aqui, uma caçadora inveterada de sinônimos. Vocábulo repetido no parágrafo. Alarme. Frases diretas e afirmativas. Texto mais vigoroso. Então, ela diz, né, que a relação dela com a linguagem, com esse estilo, com este padrão Alciene escritora, né? E ela diz como é o processo de escolha das palavras dela, né? Então, ela diz aqui, né, por meio de frases diretas, expressivas, afirmativas, né, que deixa um texto mais vigoroso, né? E, como ela disse, briga com os verbos adjetivos, não se situa nesse padrão de seguir padronizada o uso de classes de palavras, né? Toda essa parte estilística, né? E sim, ela se apropria de metáforas, de sinônimos, né? Para transmitir, né, a sua ideia, para transmitir ao leitor, né, o seu pensar. Próxima pergunta. Onde a senhora encontra estímulos para escrever? E Alciene Ribeiro diz, no íntimo dela, na pressão interior. A escritora vive latente em mim, desde o nascimento. É a resposta coerente com a infante inquietude por grafar coisas criadas, de criticar, de protestar, de fantasiar a realidade, reinventá-la ou, de certa forma, antecipar desejos. Uma infinita criação e recriação do que já é, né? Então, muito bonita essa passagem, né? Essa parte que ela fala, né? Que isso está no seu íntimo, né? Isso está inato nesta escritora, né? Ela diz que isto vive latente nela. Por que isto vive latente, né? Porque ela se apropria de todos os fatos, do que lhe incomoda, né? E ela traz isso, então, e isso está latente em seu ser, e isso ela se expressa por meio das palavras em seus contos, em suas narrativas ficcionais, né? Em que ela busca ali criticar, protestar, fantasiar a realidade, né? Reinventar, enfim, trazer todas as situações que ela quer colocar, né? Principalmente no que diz respeito às situações de Marias e Marias, né, vamos dizer assim, do feminismo, ela traz isso, né, para os seus textos, né, por meio dessa escrita fabulosa, direta, vigorosa, né, metafórica, né, criticando, né, sempre que necessário, protestando as diversas situações. Intriga-me a questão, ela diz. De onde viria tudo isso, se não de um dom inato? Se não conheci livros na primeira infância, a Alciene Ribeiro, ela diz aqui que ela não teve contato com livros,
com livros literários em sua primeira infância, né? Então, ela diz assim, que isso intriga ela, pelo fato de pensar de onde viria isso tudo, esse conhecimento, essa bagagem cultural, se não de estar inato nela, que isto vive latente nela enquanto escritora, né? E ela diz: se não conheci livros na primeira infância, ali já se esmicuía a dor-desejo de adulto que gritava a ânsia não verbalizada, entendia. Então, ali já se iniciava, né? Já desde sua infância, no caso, né? Já se esmicuía, já se, né? Isso já se eclodia na autora, né? Esse desejo, essa dor-desejo adulto, né? Que gritava essa ânsia dela não verbalizada ainda. Ignorava o canal de escoamento dessa carga psíquica e tentei sem sucesso o querido diário e poesias Dor de Cotovelo, né? Então ela foi passando por todo esse processo dela de criação literária, né? Essa parte, né, do diário em que ela se arriscava nas escritas, né, desde a sua adolescência, né, as suas poesias Dor de Cotovelo, como ela disse aqui, para chegar nos seus contos, nas suas novelas, né? Então ela diz muito sobre essa carga psíquica, ela diz muito também sobre esse dom divino, né, da escrita, né, do escritor que ela diz também, né? Outra pergunta também da pesquisadora. A senhora vê a sua literatura como autobiográfica? E Alciene responde, parafraseando René Descartes, penso, logo existo. Né? Então, ela parafraseia aqui a situação deste filósofo, né? A citação deste filósofo. Vejo, ouço e sinto, e crio a partir dessas percepções, adicionando um tanto de fantasia, algo inerente a todo escritor, creio. Na minha obra, o comportamento biográfico é processado com esse material, né? Então, qual material que é processado todo esse componente biográfico na obra dela, né? Então, ela vê, ela ouve, né? Ela sente, para depois disso, ela parte para o seu processo de criação, né? Aí ela adiciona, como ela diz aqui, um tanto de fantasia em suas escritas, né? Traz algo a mais, né? Traz essa escrita fabulosa, né? Irreverente, né? Essa escrita impactante e envolvente no leitor também, que envolve o leitor, né? Ela diz também, na minha obra, o componente biográfico é processado com esse material, né? Então, processado com esse material esse material ela capta da onde? Do meio social, do que lhe inquieta, lhe intriga, né? Que tira da zona de conforto, as suas reflexões. E o resultado conserva, quase sempre mera abstração do impulso sensorial, digamos assim. Então, é como ela vê a sua literatura nesse aspecto autobiográfico. Agora eu vou partir. Eu li aqui, né, 4 questões dessa entrevista, né, em que ela respondeu para a doutoranda Carina de Fátima Gomes, e agora eu vou ler também 4 perguntas em que Alciene Ribeiro, também na mesma oportunidade da pesquisadora, quando esteve em Ituiutaba, também respondeu ao professor pesquisador Dr. Hauer Ribeiro Rodrigues, né? Também essa entrevista concedida também ao professor. E ele diz para a autora, por que o título Mulher Explícita? Né? E a autora, então, lhe responde, tive a pretensão ambiciosa
de abordar a realidade feminina em suas múltiplas vertentes. Uma utopia, acabei concluindo. Então, ela conclui que foi uma utopia dela, um sonho, né? De abordar aí essa pretensão ambiciosa de abordar as várias faces femininas, né? Mas as personagens do livro, no contexto daquele momento de vida, se expõem sem falsos pruridos, explicitamente. Então, para aquele momento de vida que ela reuniu esses escritos, que ela escreveu, ela diz aqui que não há falsos pruridos, né? Em que essas mulheres, né, essas figuras femininas, elas são colocadas ali em suas narrativas ficcionais de forma explicitamente, né? De forma nua e crua. Próxima pergunta. Como selecionou os contos para o livro? E Alciene responde, de modo que a abrangência do feminismo fosse ampla, verdadeira e sem subterfúgios. Numa só personagem ou conto, tangencio o universo feminino, em diferentes situações e conflitos, né? Então, como ela selecionou esses contos, né? Então, ela diz aqui, em uma única só personagem, a mulher, no caso, né? Em que ela tangencia esse universo feminino em diversos contextos, né? Nessa mulher plural, vamos dizer assim. Outra pergunta do pesquisador professor Howard Ribeiro Rodrigues. Há faces da mulher que não abordou no livro, sobre as quais ainda não escreveu? E Alciene responde, sim, o ser humano é algo fascinante e a mulher, por suas características pessoais, oferece N possibilidades de exploração literária. Por mais que a cantem em versos e prosa, nunca esgotarão o tema. Além disso, é longeva e tem experiências de natureza vária por um período dilatado de tempo. Daí vivenciar matizes e nuances de permeio com o bom e com o belo, que vão do engano à humilhação e ao abuso. Sujeita a preconceito e violência, muitas vezes, pela coisificação, espanta sua capacidade de resistência, né? Então, ela traz essa questão desta coisificação, né? No caso aí, né? São as experiências de natureza diversas vivenciadas por figuras femininas, pela personagem única, como ela diz, a personagem mulher, né? E ela traz aí, ó, né? Muitas vezes pela essa coisificação, né? A mulher vista, né? Por esse prisma em várias situações que é acometida, né? E ela disse aqui que ela se espanta com sua capacidade de resistência, né? Então, ela diz que o ser humano é algo fascinante, né? Que não se esgotou o assunto mulher, né, em seus contos. Isso não se esgotou, isso não vai se esgotar, como ela disse aqui, né? É uma fonte inesgotável para se falar, né? Para se trazer N possibilidades, né? Para trazer isso explorando, né? De explorações literárias. Por mais que se cante a mulher em verso e prosa, né? Há muito que se falar, né? Ela diz aqui que isso jamais se esgotará, esse tema não se esgotará. Pode ter diversas pesquisas sobre Alciene Ribeiro, como diversas infinitas pesquisas sobre outras autoras, escritoras femininas, né? Que há uma gama aí, né? De temáticas a ser exploradas sobre o assunto, né? A última pergunta da entrevista. Dos matizes e nuances citados, o que faltou no Mulher Explícita? Bem, ela responde, reticências aqui.
Já incorporei a cleptomaníaca, a assassina, a prostituta, a mãe, a esposa, também a sensual, a mal amada, a carente, e bem ou mal, me coloquei no lugar da outra, em triângulo amoroso. Um bom aprendizado foi experimentar delírios de louca, reticências, mas não tive ainda no conto a sensibilidade para o mergulho na psicologia da lésbica, por exemplo, e da trans. Tampouco da paraplégica, da Down, né, mulher com síndrome de Down, ou da freira. O rol me parece infinito. Então, ela quer dizer que de todas as matizes, de todas as figuras femininas abordadas, né, na obra Mulher Explícita, nos 23 contos que ela traz, ainda isso há muito que ser tratado, há muito que ser explorado. Ela diz que este rol parece-lhe infinito, né? Como ela diz aqui, faltou, né? Ainda faltou abordar ainda falta abordar, falar da paraplégica, da lésbica, da trans, da freira, né? Da Down, da síndrome de Down, né? No caso, a mulher que é considerada uma Down. Então, a paraplégica, né? E dentre outras ainda, dentre outras figuras femininas com suas especificidades, né? Então, ela bem coloca aqui que ela já incorporou diversas figuras femininas, né? Mas ela ainda não teve a sensibilidade para mergulhar a sua escrita, né? É, nessa temática que aborda também e de forma infinita a mulher, né? Então, esta é a leitura da entrevista, uma entrevista riquíssima, né? Como eu disse, quem quiser conhecê-la, procure no blog, né? No blog da Alciene Ribeiro, no blog do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, GPLV, tá? No site também da Pangeia, onde tem a obra para ser adquirida também, lá também procura que tenha entrevista, né, em PDF para baixar, para realizar a leitura, utilizar em trabalhos, né? Ou para a leitura de leite mesmo, né? Conhecer um pouco mais dessa escritora, desta figura maravilhosa, né? Com essa escrita irreverente, que é a Alciene Ribeiro, né? E essa autora que não é nada previsível, né? Podemos dizer assim, que traz essa mulher plural para o nosso mundo feminino, né? Que fala dessa pluralidade da mulher, né? Em várias nuances de sua vida, em vários contextos de sua vida, né? Pela qual muitas das vezes passam situações diversas, né? Em silêncio. E isso incomoda a autora, né? Por situações vivenciadas, por situações observadas, como ela disse, por situações ouvidas, né? Por situações vivenciadas, por situações fantasiadas e criadas também. Partindo disto, desta entrevista, como eu falei bastante, né, sobre a importância da obra, né? Desta grandiosa obra, uma capa linda, maravilhosa, né? Deste livro Mulher Explícita, né? Em que reúne, na reunião de 23 contos da escritora. Ainda neste vídeo, eu vou me apropriar da leitura, né? Peço licença para realizar a leitura. É um conto bem curto, né? É o primeiro conto, Independência e Morte, se encontra-se na página 9 do livro, tá? Eu vou ler este conto da autora, o primeiro conto do seu livro, tá? Da reunião dos 23 contos. E logo em seguida, eu farei uma breve análise sobre o conto. Desculpa que eu fui pegar aqui a análise que tinha caído ao chão. Então, vamos lá.
Independência e morte. Aos 7 meses de gestação, nasceu sem chorar o toque do cordão umbilical no pescoço, acalanto uterino. Só ela e a mãe, quase criança, em casebre nos ermos da farinha, pobre, boneca de pano e trapos no chão de terra batida. Era julho, frio, seco e áspero. Entre 7 e 17 anos, ser viciada pelo padrasto. Aos 17, em Escambo, casou-se com homem de posses. 47 anos, nascido na capital. Vivido nos 7 mares. Presente dela, a noiva sobraçou a boneca e dormia com o brinquedo na cama do casal. Aos 27 anos, morreu sem chorar. A pressão do sutiã na garganta, a asfixia, abismo, queda, só ela e o homem no closet do sobrado. Mala aberta na cama, livros e cadernos pelo chão. Era 7 de setembro. Né? E nós sabemos, né? Fazendo uma alusão a 7 de setembro, né? A independência do Brasil. Então, ela traz aqui nesse conto, um belíssimo conto, né? De uma escrita riquíssima, forte e densa, né? Essa análise, né? Podemos perceber que ela realiza aqui, né? Uma proposição sobre, né? A independência do Brasil, né? E ela diz aqui independência e morte, trazendo aqui, né? A prática do feminicídio, a violência contra a mulher, né? Essa mulher, olha lá, né? Ela é asfixiada pelo marido, né? Com a alça do sutiã na garganta, né? E o que sobra? Olha lá, mala aberta na cama, livros e cadernos pelo chão, né? Só ela e o homem no closet do sobrado. E este dia era 7 de setembro. Então, agora, partindo disto, eu trouxe aqui um outro material que eu preparei, que vai falar um pouco, né, sobre esta análise, né? Esta análise aqui que fala sobre este conto, né? Sobre independência e morte. E esta análise eu parto da tese de doutorado da pesquisadora Natália Tano Portela, né? Em que ela realiza um trabalho riquíssimo, né? Já defendido também, né? Pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ela traz em sua tese esta análise do conto. Ela fala sobre o conto Independência e Morte. Então, eu vou realizar aqui agora, após a leitura do conto, esta análise. Um curtíssimo conto, denso nos aspectos da interpretação e da subjetividade. O feminicídio, tema central que é tratado de maneira exótica, anáfora e elíptica. O conto é uma obra de arte manuscrita com excelência, capaz de incrustar na imaginação dos leitores sensações inexplicáveis. Após desfecho do Independência e Morte, segue-se o conto Transa, né? Logo em seguida, desafiador e instigante também, sobre uma mulher madura e carente, um menino e o sexo sem compromisso. Eu também vou fazer um vídeo falando sobre o conto Transa. A tensão está no acordo, escrita em diálogo, apresentado o desejo como vontade de saciar as pulsões e a repressão social velada sob o olhar de si, o medo do outro, o julgamento social. Mas vamos lá, independência e morte.
né? Como disse aqui, um conto curtíssimo, né? Mas riquíssimo e denso, né? Nos aspectos da interpretação, né? Por meio da subjetividade, há algo ali importantíssimo, né? Por meio das elipses, das anáforas, das metáforas que Alcione traz, né? Explicitando o feminicídio. Independência e Morte é narrativa escrita em terceira pessoa, por narrador observador de onisciência seletiva. Isto é, narrador ciente do íntimo da protagonista, seus pensamentos e sentimentos. O realismo no Brasil teve início com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no ano de 1881. É período literário em que os escritores tratam a diegese de forma objetiva, racional e antirromântica. O conto de Alcione Ribeiro, Independência e Morte, possui caráter realista, a começar por tratar da violência doméstica, tema oposto à idealização do romantismo quanto ao relacionamento entre homens e mulheres. O conto mostra, em sua diegese, como o teórico Aguiar e Silva prefere nomear a história ou enredo. A trajetória de vida de uma mulher sem nomeação. A ausência de nomeação a torna caso de exemplaridade. Alcione Ribeiro não nomeia essas mulheres, essas personagens, como símbolo de mais uma vítima de violência doméstica. O conto representa uma mulher que sofre as consequências da busca pela independência em uma sociedade machista, né? Dá para perceber que a personagem feminina deste conto, ela escrevia, ela lia, ela realizava leituras, anotações, porque tinha uma mala com esses pertences, né? Então, evidencia-se ali uma mulher que buscava esta emancipação, né? Então, o conto representa uma mulher que sofre as consequências da busca pela independência em uma sociedade machista, de violência sexual, de limitação financeira e de outras tantas formas de expressão de gênero e de castração da liberdade feminina. O conto é construído em parágrafos curtos que apresentam momentos capitais da vida da protagonista. No conto, a personagem nasce com complicações diante de um incidente envolvendo o cordão umbilical. Então, olha só que importância, né? Já nasce envolvida com o cordão umbilical, a personagem. E ela morre também envolvida com a alça do sutiã, figuratizando o cordão umbilical do nascimento à morte, né? E o quadro, de certo modo, é uma prolepse de sua trajetória, né? Do nascimento, como foi o seu nascimento, como foi a sua morte. De seu destino e de sua morte. Nascida e criada em ambiente de extrema pobreza. É vendida a um homem de posses, que a leva para a capital após se casarem. O substantivo noiva e o verbo casou-se, grafados entre aspas no conto, mostram que ela foi vítima de um negócio entre seus pais e um homem de posses. Após decidir mudar de vida pelo estudo e sair de casa, a mulher é assassinada pelo marido. Então, quando ela pretende se emancipar, o marido a assassina, que não a aceita como uma mulher independente. O conto é composto por pontos explícitos e implícitos e é estruturado por um paralelo entre nascimento e morte da protagonista e independência do Brasil e da mulher.
ressaltando a presença constante do número 7, dia do assim conhecido grito de Pedro I às margens do Ipiranga. O sinal gráfico presente nas unidades mínimas, casou e noiva, além de demarcar a ação involuntária da personagem diante do casamento, constrói a narrativa com economia de meios. Um mínimo de palavras para um máximo concentrado e condensado de sentidos construídos. E também notável que a autora indicia e insinua de modo sintético e propositalmente os conflitos vividos pela personagem. Em Alciene, as elipses dizem tanto quanto as cenas e os sumários, os diálogos e as digressões, as metáforas, as ironias e a pluralidade e simultaneidade de vozes ali presentes. Os contos de Alciene Ribeiro, todos eles, mantêm o diálogo vivo que aqui vislumbra-se com o momento histórico do Brasil, no país e na sociedade ocidental, de que o Brasil é caudatário. Para as mulheres, muitas vezes, o dia nunca termina. O feminicídio misógino e autoritário não é só por assassinato. Engloba também a morte lenta e cotidiana por pequenas e reiteradas violências, e delas também trata a obra maiúscula de Alciene Ribeiro, né? Então, não é só por meio, né, que a pesquisadora que diz em sua escrita, né, em suas reflexões, que não é só por meio de um assassinato que ocorre a violência contra a mulher, e sim reiteradas violências de forma silenciadas que existem, como todos nós sabemos, né, que está muito forte hoje na mídia, né, essa questão da violência contra a mulher, a lei, né, que ampara toda essa situação. Alciene já trazia isso em seus contos, quando ela escreveu, né, os seus escritos quando iniciou, há anos atrás, né? Então, aqui ela diz, né, que esse feminicídio misógino, né, e autoritário não é só por meio do assassinato, e sim é aquela morte lenta e cotidiana, né, de matar os sentimentos, né, os sonhos, a emancipação, o querer, né, o querer da mulher, né, a sua independência, né? E aí ela traz aqui, né, que é uma obra maiúscula, com mulher explícita, né? Então vamos lá. Eu vou falar sobre alguns pontos, né? Sobre alguns pontos que trata o, o conto o conto que nós estamos estudando aqui, Independência e Morte, né? Ponto 1, né? O feminicídio na literatura, né? É um conto curto e denso, que trata a exploração dos aspectos da interpretação e da subjetividade, aborda o tema feminicídio de maneira exótica, anafórica e elíptica, obra de arte manuscrita com excelência e capaz de incrustar inexplicáveis sensações na imaginação dos leitores, né? O conto transa, ele é uma continuação do conto Independência e Morte, por isso que eu citei ele aqui na análise, tá? Ele é uma continuação do conto Independência e Morte. É um conto desafiador e instigante, envolvendo uma mulher madura, um menino e sexo sem compromisso. Tensão no acordo escrita em diálogos, apresenta o desejo como vontade de saciar pulsões e a repressão social, medo do julgamento social. Ainda outro ponto, ponto 3, Independência e Morte, né? Traz uma narrativa, como descrição, traz uma narrativa em terceira pessoa, o narrador observador com onisciência seletiva. O realismo é um estilo literário presente. O início do realismo no Brasil com memórias póstumas de Brás Cubas, como eu citei na leitura anterior, como eu citei no início,
né? E os escritores tratam a diegese de forma objetiva, racional e antirromântica. Outro ponto a se tratar, o título, Realismo no conto de Alciene Ribeiro, trata da violência doméstica, oposta à idealização romântica, a ausência de nomeação da protagonista, simboliza a vítima de violência doméstica, representação de uma mulher em busca de independência em uma sociedade machista, limitação financeira e opressão de gênero, conto construído em parágrafos curtos. Um quinto ponto, uma estrutura e significado do conto, prolepse do destino da protagonista e sua morte, nascida e criada em extrema pobreza, vendida a um homem de posses, decisão de mudar de vida pelo estudo, assassinada pelo marido que não aceita sua independência, paralelo entre nascimento e morte e independência do Brasil mulher. Presença constante do número 7. Outro ponto a se tratar no título, construção narrativa e simbolismo, né? O uso do sinal gráfico em casou e noiva, isso tem todo um significado. Demarcação da ação involuntária da personagem diante do casamento, narrativa com economia de meios, indicação e insinuação dos conflitos vividos pela personagem, elipses e sua importância na obra de Alciene Ribeiro. Outro ponto, Alciene Ribeiro e o feminicídio. Diálogo vivo com o momento histórico do Brasil. O feminicídio vai além do assassinato, inclui morte lenta e cotidiana por violências reiteradas e silenciadas. Abordagem na obra de Alciene, isto está bem claro. Reflexão sobre a realidade das mulheres no Brasil e na sociedade ocidental. E, por fim, a morte do feminicídio misógino, né, e autoritário na obra de Alciene Ribeiro, né? Eu espero ter trazido essas informações, né? Essa entrevista cativante, né, que instiga o leitor a querer saber sobre todo esse processo de criação estética da autora, né? Por meio dessa entrevista concedida ao professor Dr. Howard Ribeiro Rodrigues e à pesquisadora Karina de Fátima, e também a leitura do primeiro conto da obra Mulher Explícita, Independência e Morte, né? Com esta breve análise, né? Então fica aqui a sugestão, né? Da pesquisa desse conto, da leitura desse conto e como uma sugestão de atividade, né? Realizar aí um texto, né? Um texto dissertativo, né? Um texto dissertativo, opinativo, né? Em que traz esse paralelo, né? Buscar realizar esse paralelo com o fato histórico do Brasil, da independência do Brasil, com este fato trazido independência e morte, né? Trazendo também as questões dessa violência silenciada que ela fala, desse feminismo misógino, né? Então, realizar mesmo uma reflexão. Eu coloco como proposta de atividade, né, a escrita de um texto reflexivo, né, dissertativo aí, trazendo esse paralelo, né, esse paralelo da escritora com o realismo, né, esse paralelo da escritora neste conto em específico de independência e morte com a história que nós temos grafada no nosso Brasil, né, sobre a independência do Brasil, né? E também trazer essas questões do feminicídio, tá? Então fica como sugestão de atividade a criação, né? A produção deste texto, né? Deste texto dissertativo, reflexivo sobre essa temática. Claro que fica a sugestão e fica a critério do professor, tá? Obrigada, até o próximo vídeo. Até mais. End? Ah, tá. End Meet for All? É, né?